Até aqui, o Senhor, na sua infinita grandeza, na sua infinita bondade, tem cuidado do nosso viver diário. Sejamos agradecidos pela sua bondade, pela sua companhia na nossa vida. Esta série de estudos que eu estou editando, mesmo contra a minha vontade, ela mexe na espinha dorsal da besta, nos enganos que dão sustentação ao ministério adventista. Todos que militam na verdade recebem críticas. Muitos foram assassinados, deram a sua vida em prol da verdade. E aí vejam, senhores, esta série de estudos, ela mexe nos enganos que dão sustentação ao ministério adventista. E creiam, senhores, a besta está irada. Ela não quer perder a companhia dos senhores. E acredita aos senhores. Nesse pequeno estudo, eu irei falar. Eu não irei falar, a palavra vai falar que Ellen White, indiferente do seu nome, do seu número, da sua maneira de viver, ela foi uma besta. Então vejam, senhores, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, exaltado, Senhor, seja a santidade da sua presença, seja a glória do Santo Espírito. Nos dê sabedoria, meu Senhor, para compreendermos estas verdades. Eu falarei bem devagar, para que os senhores possam compreenderem. Aquilo que foi escrito na palavra, está escrito, não tem como ser apagado. No livro do Apocalipse 13, no versículo 11, vi o apóstolo João falando: surgir da terra uma besta que tinha 2 chifres. Todo crente, todo pastor, todo evangélico que já pegou na Bíblia, que já leu algumas passagens, sabe que esta besta de 2 chifres foi a chamada reforma, que surgiu no ano de 1517, feita por Martinho Lutero. Porque todo o ministério que surgiu a partir do ano de 1517 prega o falso evangelho. E esta besta de 2 chifres, ela deu várias crias. Aí vejam, senhores, aqueles que nascem do Santo Espírito são filhos do Senhor. E os filhos do Senhor, os que nascem do Santo Espírito, não pregam inverdades, não pregam mentiras. Então, as crias desta besta prega o falso evangelho.
No livro de Mateus 7, 18 em diante. Pode uma árvore má produzir frutos bons? Então, esta besta de 2 chifres, chamada a segunda reforma, a reforma a partir do ano de 1517, ela deu várias crias. Todo líder evangélico, sem exceção, darei o nome de alguns: Macedo, Samuel da Assembleia, R.R. Soares, Valdemiro, são crias da besta. São milhões e milhões e milhões de fundadores de ministérios, crias da besta de 2 chifres. E aí veio os senhores. Os filhos do Senhor são aqueles que são nascidos do Santo Espírito. Besta dá crias, não tem filhos. E estas crias, sem exceção, prega o falso evangelho. Até agora, eu falei no nome de Ellen White, falei do seu número, da sua maneira de viver. Pode Ellen White ser diferente destes líderes, Macedo, Samuel, Valdemiro, em que? Sendo que ela foi muito mais atrasada, pregando purificação de santuário, pregando sábado, sonhos e visões. Ellen White está atrás destes líderes atuais muito, porque prega a guarda do sábado, sonhos, visões, e estes líderes atuais não pregam nada disso. Então, Ellen White é uma cria, é uma besta, cria da besta, muito mais atrasada do que estes líderes na atualidade. Não tem como os senhores contestarem. É só os senhores debaterem com as profecias. Estudam as profecias. Nesse ministério adventista tem homens, mulheres que sabem estudar a Bíblia, conhecem a palavra, não são como Ellen White, que nem saber ler direito, escrever ela sabia. Mas os senhores sabem ler e escrever. Pesquisem na palavra as ações desta besta de 2 chifres, as crias que ela deu, nos quais Ellen White é uma dessas crias, porque o ministério adventista foi fundado no ano de 1863, muito depois dessa reforma do ano de 1517. Agora, adventistas, entenda, creia. Depois do ano de 1517, está sendo pregado um falso evangelho. Falso evangelho, falsos sonhos, falso evangelho, falsas visões, falso evangelho, falsos profetas. Compreenda! Não deixa os enganos desta besta amarrarem os senhores, deixarem os senhores cegos. Depois do ano de 1517, o qual está sendo pregado um falso evangelho, falsos sonhos, falso evangelho, falsas visões, falso evangelho, falsos profetas.
porque estes profetas, fundadores de ministérios, são crias da besta de 2 chifres. Os senhores que são seguidores de Ellen White, se os senhores tiverem uma surpresa desagradável no final, não reclame que os senhores não foram avisados. As profecias são claras. Todos esses líderes são crias da besta. Por que Ellen White não seria uma besta cria da besta de 2 chifres? Sendo que ela fundou um ministério pregando muito mais em verdades do que esses líderes. Sonhos, visões, guarda de lei. E aí vejam, senhores, não há necessidade de ficar debatendo com os senhores que Ellen White foi uma besta. Só aqueles que já estão carimbados com o carimbo desta besta, estão com a mente cauterizada, é que aceita os escritos enganos desta besta Ellen White. Porque Macedo é uma besta, cria da besta. As crias da besta são bestas. Se prega este falso evangelho, são bestas. E aí vejam, senhores, prestem bastante atenção na astúcia desta besta Ellen White. Ao retirar a presença do Santo Espírito do ministério, foi o que o diabo precisava para enganar os senhores, deixarem os senhores nas trevas. Entendam, senhores, Ellen White fez um pacto na maçonaria, consagrando estas doutrinas todas enganosas na maçonaria. Este ministério adventista não foi consagrado na maçonaria como uma igreja, foi consagrado como uma empresa de negócios. Agora compreendam, senhores, mesmo se eu não soubesse, se eu não conhecesse as doutrinas da maçonaria, o Senhor me revelava aqui. Toda empresa dos maçônicos, sem exceção, elas são consagradas às entidades na maçonaria. Todas as empresas, as maiores indústrias, as maiores fábricas, são consagradas dos maçônicos, são consagrados na maçonaria. Dificilmente os senhores verem falar que uma empresa de um maçônico foi à falência. Aqui na terra eles crescem mais e mais. Foi o que aconteceu e está acontecendo com o Ministério Adventista. Ao Ellen White e seu esposo consagrar essas doutrinas na maçonaria, os senhores ficaram cegos. Os senhores ficaram cegos. Os senhores sentam no banco da igreja com museus, com bonecos. Fala, e os senhores não compreendem aquilo que está falando. Parece que estão enfeitiçados. E aí veio os senhores. Esta falta do Santo Espírito nesse ministério levou Ellen White a consagrar estes enganos na maçonaria, e isso tem segurado os senhores no banco da igreja sem conhecer, sem saber
destes enganos. Parece que os senhores não estão com as faculdades mentais do lugar, porque está muito claro isso aqui. Todo ministério que nasceu a partir do ano de 1517, esta falsa reforma, esses homens, estes fundadores, são crias da besta de 2 chifres. É só os senhores pesquisarem. Os senhores sabem ler. Não são como a Ellen White, que não sabia ler, que foi conduzida pelos sonhos, as visões, tirou o Santo Espírito dentro da igreja e fez um pacto com a maçonaria para o crescimento desse ministério. E eis o porquê este ministério chegou nessa grande quantidade de membros. Por quê? Adventista do 7º dia foi consagrada, entregada às entidades da maçonaria, não como igreja, mas como empresa. Eis o porquê, sustentando estas inverdades, estes enganos, os adventistas chegaram a mais de 20 milhões de membros. Está aí uma prova. As empresas dos maçônicos neste mundo crescem mais e mais e mais. Os senhores nunca ouviram falar que uma empresa de um maçônico quebrou, porque aqui na Terra os maçônicos têm todo o poder. É a cabeça mais forte da besta na atualidade, é a maçonaria. E aí vejam, senhores, não precisa mostrar que Ellen White, o seu número, o seu nome é uma besta, porque a própria profecia fala que todo líder que fundaram o ministério pregando este falso evangelho são crias da besta de 2 chifres. Se são crias da besta de 2 chifres, são bestas. Ellen White, Malafaia, Macedo e outros, milhões de outros. Não dá para falar aqui o nome. São crias da besta, são bestas. Não precisa dizer que Ellen White, o seu nome, o seu número, significa 666. E eu irei falar porque o nome de Ellen White, o número, é 666. Agora pegue aí a sua água. Vamos consagrar e vamos entrar na presença. Meu Pai, consagra esta água com seu poder. Quem desta água beber, receba bênçãos e abundância para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Tenha humildade, faça a oração da limpeza espiritual comigo. Estenda suas mãos para cá. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher. Tire das mãos desse homem, desta mulher, desta família, toda a impureza, meu Pai. Quando colocarmos as mãos no alto da cabeça, se houver ação de um mal, que esse possa ser repreendido na autoridade do teu santo nome. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, feche os seus olhos e apenas crer, meu Pai. Passa com o teu poder, com a grandeza da tua palavra, no alto da cabeça deste homem, desta mulher, até a planta dos pés. Passa com fogo do Espírito, meu Pai, e arranca, meu Pai, liberta essas almas para a autoridade que há na palavra do Senhor. Agora repita comigo: na glória do Santo Espírito, na grandeza do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador, joga suas mãos para trás com fé. Diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha vida sentimental, sai do meu trabalho, sai, 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 e não volte nunca mais.
receba a paz, a libertação, a limpeza espiritual no seu viver diário para a glória, para a santidade que é no nome do Senhor. Agora vamos renovar a nossa aliança com o Senhor, entregando a Ele os nossos caminhos, o nosso viver diário, para que Ele possa cada vez mais cuidar de nós. Feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração, meu Pai. Abraça esse homem, esta mulher, esta família que está renovando a sua aliança com o Senhor, meu Pai. Dê-lhe sabedoria, entendimento, paz, proteção. Seja o provedor na vida destes, como o Senhor tem provido na minha vida, para a glória do teu santo nome. Exaltado e glorificado seja a santidade da sua presença, no seu poder e majestade, para sempre, para todo e sempre. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, dando-lhe sabedoria, entendimento, dando-lhe a sua proteção no seu viver diário, para a glória do teu santo nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.